1956, Jack Parshaw enfrenta uma das investigações de acidente aéreo mais desafiadoras de todos os tempos. Quando se fala de um acidente no Grand Canyon, está se falando de algo hostil, inacessível, remoto e perigoso. Quente o suficiente para derreter alumínio. Era a época em que a investigação de acidentes começava a crescer. Agora vamos ver se conseguimos o DC-7. Troca! O mundo espera respostas de Parshaw. Vem aí. As consequências, no caso de algo dar errado, sob quaisquer aspectos, poderiam ter enormes ramificações negativas para esta indústria incipiente. Parshaw faz uma descoberta assustadora a respeito da aviação comercial. Ela não é segura. Não é uma questão de o sistema estar quebrado. Não temos um sistema. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mortes no Grand Canyon. No Aeroporto Internacional de Los Angeles, 30 de junho de 1956. o voo 718 da United Airlines se prepara para decolar rumo a Chicago. O DC-7 é o avião de passageiros mais novo e o mais rápido nos Estados Unidos. O orgulho da frota da United. Desculpe, senhor, é proibido fumar até a decolagem. Em 1956, viajar de avião era algo que poucas pessoas haviam tido a oportunidade de experimentar. Só havia 117 aviões comerciais em todo o estado da Califórnia. As garotas estavam indo para Nova York, andando nas nuvens antes mesmo de terem embarcado. O voo tinha um certo estilo, e em parte porque custava muito e havia um nível de exclusividade, mas havia também um nível de civilidade. Habilmente preparadas e elegantemente vestidas. Era um tratamento especial. Um DC-7 pode transportar quase 100 passageiros, sem escalas, de costa a costa. Já não era uma situação em que as pessoas diziam: você vai viajar de avião? Você está colocando sua vida em risco. Estava, porém, começando a se tornar confiável. Estava se tornando, se não por toda parte, bastante comum. Jantar em Chicago, senhores. O jantar nunca é cedo demais para mim. Porta fechada e em segurança, rapazes. O DC-7 está equipado com 4 enormes motores. Cada um tem 18 cilindros. A turbina Wright 3350 é uma maravilha técnica, mas exige muita atenção. Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos a bordo. Hoje nosso comandante é Bob Shirley e vocês estão em boas mãos. Good hands. O comandante Bob Shirley, de 48 anos, tem mais de 17 mil horas de voo. Ele está na rota direta Los Angeles-Chicago há quase um ano. Bob Shirley era um excelente piloto. Clay Lace é um ex-piloto da United que estava com outra tripulação em um voo saindo de Los Angeles naquela manhã. Ele era altamente considerado como piloto. Ele tinha seu próprio avião e era um cara que adorava a aviação. A TWA está um pouquinho atrasada esta manhã, não é? Sim. O copiloto Robert Harms, de 36 anos, é um veterano da Segunda Guerra Mundial e ex-instrutor de voo. Estamos no horário. Vamos continuar assim. Estou na terceira página da lista de verificação. O terceiro membro da tripulação na cabine do piloto da United Airlines é o engenheiro de voo Gerard Fiore. Motor número 1. RPM 2100. O engenheiro de voo era um cara ocupado e ajustava a potência individualmente e até mesmo por cilindro. Verificação de magneto esquerda. Ambos. Direito. Ambos. RPM está boa para esquerda e direita. Calor adequado, controles e flaps e assim por diante para manter a potência o melhor possível. Temperatura da cabeça do cilindro no ponto. Bem, Dr. Fiore, esta manhã estamos abençoados.
Ele é todo seu, comandante. Enquanto a tripulação da United aguarda para taxiar, o controlador da torre dá instruções ao avião à frente deles. Um voo para Kansas City. TWA-2 liberado para decolagem na pista 25 direita. Entendido, liberado para decolagem 25 direita. Voo United 718, taxiar para se posicionar e aguardar. Você está próximo à pista 25 esquerda. United 718, taxiar e aguardar. Pista 25 esquerda. O voo da United está bem no horário esta manhã. Manter o agendamento é importante para os pequenos, mas crescentes negócios das empresas de viagens aéreas, onde muitos voos transportam passageiros de primeira viagem. À medida que continuavam aumentando o número de voos, os passageiros continuavam chegando. Era quase como uma situação em que você programa e eles vêm. Voo da United 718, liberado para decolagem. Liberação para decolagem concedida. Empuxo de decolagem. 80 nós. Correto. 120 nós. D1 rotate. Às 9h04 da manhã, o voo 718 levanta voo de Los Angeles. A viagem para Chicago deve levar cerca de 6 horas. O comandante Shirley deve seguir um corredor designado através do espaço aéreo em torno de Los Angeles. Depois disso, ele está livre para voar por onde quiser, desde que relate estar passando por uma série de pontos ao longo da rota até Chicago. Se você tivesse que desviá-lo, isso não seria grande coisa. Não tínhamos a sofisticação dos equipamentos de radar que temos hoje. Nos anos 50 havia um céu enorme lá em cima e era assim para todo mundo. Não havia muitos aviões voando. Posso lhe oferecer algo para beber, senhora? Os motores parecem bons, Sr. Fiore. Como estão as temperaturas? Mantendo-se estáveis, comandante. Tudo em ordem. Naquela época, estávamos muito interessados em agradar os passageiros. Ainda temos tempo para algumas apresentações. Vá em frente. Bom dia, pessoal. Aqui é o comandante Bob Shirley. Está um belo dia. Estamos quase em nossa altitude de cruzeiro de 21 mil pés, que é exatamente 6.400 metros. Se apenas 10% das pessoas já haviam voado, nós certamente estávamos tentando conseguir mais pessoas para voar. Por isso, tentávamos tornar a viagem divertida. A 54 minutos de voo, o DC-7 atinge o segundo ponto de passagem. United 718, estamos marcando 9h58, 21 mil pés, céu limpo, curso direto através de Durango. Calculamos cruzar a linha de deserto pintado às 10h31. 10h31. A tripulação fará novo check-in ao cruzar um ponto no mapa conhecido como Linha do Deserto Pintado. Vou mostrar a vocês umas paisagens espetaculares durante a próxima meia hora, por isso fiquem colados às janelas. Estamos agora entrando no Arizona. À direita vocês podem ver o Lago Havasu. No ponto em que estamos, são cerca de 19 graus Celsius abaixo de zero. Por isso, nada de abrirem as janelas. A 21 mil pés, a tripulação localiza pontos de nuvens prenunciando trovoadas e ajusta seu curso. Naquela época, se víssemos nuvens com sinais de trovoadas à frente ou uma linha de tempestade com trovoadas, tentaríamos dar uma volta, tentando passar entre duas das células. E sem radar não precisávamos dizer a ninguém que havíamos simplesmente as contornado. Pessoal, temos um tempo meio feio pela frente, o que pode provocar alguma instabilidade. Nada para nos preocuparmos, apenas mantenham os olhos bem abertos. E nós aqui, Bob, como estamos? Nuvens de tempestade a 8 quilômetros ao sul, estamos livres delas. Droga! Os passageiros em choque não fazem ideia do que há de errado. Meu Deus! Minha nossa, o que é isso? Vire, vire, vamos, meu bem, vire! Vamos! Controle para United 178, está me ouvindo? O voo 718 está atrasado para a checagem de voo. As chamadas do controle ficam sem respostas. Controle para United 178, está me ouvindo?
sede do controle de tráfego aéreo em Salt Lake City. CAA de Salt Lake. Os controladores aqui geralmente não se comunicam diretamente com as tripulações de voo. Eles obtêm informações por telefone dos controladores de voo da companhia aérea que estão em contato por rádio com seus pilotos. Às 10h51, eles recebem uma chamada perturbadora do controlador de voo da United Airlines. Salt Lake? Entendido. United 718, 20 minutos atrasado no deserto pintado. Momentos depois, outro controlador ao telefone. Centro de controle da TWA, Las Vegas, Nevada. Mais notícias perturbadoras. Salt Lake, TWA. Não estou recebendo resposta do voo 2. Entendido, TWA, voo 2. 20 minutos atrasado no deserto pintado. Não tivemos contato. Agora os controladores sabem que 2 aviões partindo de Los Angeles não reportaram terem atravessado um ponto de passagem programado, ou seja, a linha deserto pintado. O voo 718 da United e o voo 2 da TWA para Kansas City deveriam ter atingido aquele ponto de passagem às 10h31. CAA de Salt Lake, voo 2 da TWA. Está me ouvindo? Na falta de um feixe de radar atingindo um avião, se este desaparece, você só vai saber que alguma coisa está errada, até provavelmente a segunda vez que ele deixar de atingir um ponto de passagem. Eles devem então ficar no rádio e reportar sua posição. TWA-2, CAA de Salt Lake. Está me ouvindo? O voo 2 da TWA está transportando 70 pessoas. A outra 58 a bordo do voo da United. Tudo o que os controladores podem fazer é esperar alguma resposta sobre o que aconteceu. Eu tinha uma viagem naquela manhã em um DC-6 de Los Angeles para Denver. E estávamos sob Bryce Canyon quando, na mesma hora em que o pessoal de terra estava chamando o United 178. CAA de Salt Lake, está me ouvindo? Talvez 2 vezes por minuto. Eles estavam tentando conseguir contato com eles. E eu me lembro de Slim, que era chefe de Bob Shirley. Ele dizia, o Bob não está ouvindo o rádio. Mais de 1 hora se passou desde que os aviões deveriam fazer o check-in. Os controladores enviam então um boletim pedindo às autoridades locais que procurem os 2 aviões desaparecidos. Era do deserto pintado que se esperava a comunicação de pelo menos um dos 2 aviões. Quando nenhum deles entrou em contato, os controladores começaram a ficar preocupados. 2 aviões comerciais ainda estão desaparecidos em algum lugar sobre o deserto do Arizona. Encontrar uma aeronave naquela época, antes de termos os vários localizadores, antes de termos os sistemas de radar de hoje, era, na verdade, como procurar uma agulha em um palheiro. As notícias da manhã seguinte vêm de autoridades no Arizona, confirmando os piores receios de todos. Foram encontrados? Os restos de 2 aviões diferentes foram vistos no Grand Canyon, Arizona. Um senhor chamado Palin Hudgens, piloto de aviões de turismo, ouvira falar que havia aviões desaparecidos e ficou voando por ali, procurando qualquer coisa que pudesse ver no solo. E ele viu fumaça subindo de Char Butte. Destroços retorcidos do voo 718 da United estavam em uma saliência rochosa a 210 metros do próprio paredão do Canyon. O piloto de turismo localizou o local do segundo acidente no solo do Canyon, a cerca de 2 quilômetros de distância. Ele se inclinou, desceu para ver mais de perto e divisou a estrutura mais identificável da aviação comercial na época. A cauda de um Constellation com 3 pontas. Não havia erro. Temos uma aeronave em um penhasco. Temos partes em fendas, motores e partes em diversos lugares. A prioridade imediata é conseguir que equipes de resgate cheguem a um dos locais menos acessíveis na América do Norte. Quando se fala de um acidente no Grand Canyon, está se falando de algo hostil, inacessível, remoto e perigoso. Richard Rodrigues é ex-investigador da Comissão de Aeronáutica Civil. Você está a 1000 metros acima do leito do rio. Dependendo de onde está, é um local bastante perigoso para trabalhar.
Quando as equipes de resgate finalmente chegam à área do acidente, encontram primeiro os restos espalhados do voo 2 da TWA. Chegar até os destroços do outro avião será ainda mais difícil. Eles são alpinistas do Clube de Resgate das Montanhas Rochosas de Denver. Perto da borda da garganta do Grand Canyon, apanham seu equipamento. Esses alpinistas vão tentar, partindo da base do Canyon, alcançar um apoio sobre o qual estão os destroços do DC-7 da United Airlines. Não demora muito, até que o resgate chegue a uma triste conclusão. Todos a bordo dos 2 aviões estão mortos. Cabe agora aos investigadores da Comissão de Aeronáutica Civil concluir o que aconteceu. O pior dos desastres aéreos. O Grand Canyon é um cemitério para 128 passageiros e tripulantes de 2 aviões que caíram em picos distantes pouco menos de 2 quilômetros um do outro. O impacto reduziu os destroços a pedaços carbonizados de tinta e metal. Ninguém sobreviveu. A perda repentina de 2 dos aviões, na época os mais modernos dos Estados Unidos, choca um país que chegou a pensar em viagens aéreas como luxuosas e seguras. Não estávamos familiarizados como povo com enormes tragédias como essa e com um enorme número de mortos, principalmente nessa coisa nova chamada aviação comercial. Estávamos acostumados a um avião cair de vez em quando. Era uma ocorrência relativamente comum, mas não com aviões de passageiros tão seguros. Investigadores de acidente aéreo são levados de helicóptero ao local do desastre. O investigador está motivado, sem dúvida, pelo desejo de saber o que provocou o acidente, pela simples razão de querer impedir que isso volte a acontecer. O investigador-chefe da equipe é altamente qualificado para o trabalho. Jack Parshaw é uma lenda da aviação. Não apenas um piloto experiente, mas um sobrevivente de acidente aéreo. Ele era um dos pioneiros. Era o cara que fazia correio aéreo. Ele vinha fazendo isso há anos e já sofrera 4 acidentes aéreos. Você iria querer alguém exatamente como ele no trabalho de tentar reunir a dinâmica do acidente, bem como reunir o metal. Muito bem, vamos descobrir o que é o quê. Começar o mapeamento. As peças no solo dirão a Parshaw o que aconteceu no ar. Pessoal, temos um tempo meio feio pela frente, o que pode provocar alguma instabilidade. E nós, Bob, como estamos? Nuvens de tempestade a 8 quilômetros ao sul. Poderia uma súbita tempestade ter produzido turbulência violenta o suficiente para derrubar 2 aviões? Droga! Jack Parshaw não dispõe de tecnologia avançada alguma ou do considerável conhecimento que os investigadores de hoje possuem. Era uma diferença como o dia e a noite entre o que o NTSB tem hoje e o que eles tinham então. Era literalmente um mundo diferente. Eles tinham muito pouco. Tudo o que ele tem partes do avião e sua própria experiência. Aqui está o que sobrou da cabine do piloto. Não havia caixas pretas como temos hoje. Era realmente uma situação em que os pilotos teriam de usar seu próprio discernimento e habilidades. Quente o suficiente para derreter alumínio. No local do acidente da TWA, Parshaw encontra provas de um fogo intenso após a colisão com o solo. Mas isso não lhe diz o que derrubou o avião. Onde está a cauda do Constellation? Tudo bem. Vamos dar uma olhada. Os investigadores localizam a característica tripla cauda do Constellation, a cerca de 500 metros do restante do avião. Ora. A distância diz a Parshaw que a cauda se separou do avião antes de ele atingir o solo. Se ele conseguir entender por que a cauda se separou em pleno ar, ele estará um passo mais próximo de descobrir a causa do acidente. Dê uma olhada nisso. Os destroços do voo 2 da TWA mostram uma evidência clara de um impacto catastrófico. A estrutura do avião foi cortada em pedaços. Parshaw encontra também pequenas manchas de tinta azul. Traga isso para o hangar. No solo do Canyon, a 700 metros do Constellation, está uma peça do outro avião.
A extremidade da asa do DC-7 tem sinais de tinta vermelha e está longe do restante do avião. Ela também se separou em pleno ar. Era a prova definitiva. Quando você encontra vermelho em um avião que não tem nada pintado de vermelho, isso prova que alguma coisa aconteceu lá em cima. E que não estava nesse avião quando ele decolou em Los Angeles. As evidências apontam para um evento incrivelmente raro, praticamente desconhecido. Passaram tinta de um para o outro. Não foram, então, condições atmosféricas severas que derrubaram 2 aviões de 2 das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. Droga! O que ele está fazendo ali? Mas sim uma colisão em pleno ar. Para uma tripulação de um DC-7 olhar para cima e ver um Constellation branco bem na sua frente, por um nanosegundo ou 2 haverá a sensação de absoluta e completa descrença. Meu Deus! Vire, vire, vire! Vamos, meu bem, vire, vamos! A memória muscular entra em ação para qualquer piloto experiente. E é quando o leme é agarrado e lançado na direção que for, levantando a asa, tentando sair do caminho. Mas a dinâmica naquela situação e naquele momento aconteceu tarde demais. A colisão sobre o Grand Canyon é um dos acidentes mais significativos na história da aviação comercial. Foi um acontecimento arrasador, o ocorrido naquele dia. O que Jack Parshall descobre através de sua investigação poderia afetar a aviação comercial em todo o país. Já está certo de que teria havido uma colisão em pleno ar. Ele agora precisa descobrir exatamente como os 2 aviões colidiram e por quê. Pode me dar aquele pedaço que está ali, por favor? Obrigado, pessoal. Parshall precisa recriar os momentos finais dos 2 voos com base em metal curvado e manchas de tinta. Foi um desafio e tanto juntar as peças daqueles 2 aviões lá em cima e chegar a uma conclusão, deduzindo sobre o que tinha acontecido. Eles começam a analisar modelos em uma colisão em pleno ar para juntar as coisas e descobrir se uma asa poderia ter atingido o estabilizador horizontal. Agora vamos ver o que conseguimos com o DC-7. E com essa análise tentam construir um cenário que correspondesse a algumas das poucas pistas que podiam ter, como marcas de impacto e marcas de transferência de tinta. Tire uma foto. A evidência da transferência de tinta diz a Parshall que a asa esquerda do DC-7 atingiu o Constellation por trás. Era óbvio que o DC-7 havia provavelmente se chocado com o Constellation do lado traseiro direito. Ele então se despedaçou literalmente, arrancando a cauda. O Constellation mergulha em direção ao Grand Canyon, 3.000 metros abaixo. O voo 718 da United perdeu metade de sua asa esquerda, mas não todos os seus motores. Quais os danos? O número 1 não funciona. Velocidade. 260. Vamos lá, nivelar. 8.000 agora. Se alguém sobrevivesse a uma colisão em pleno ar, seria por pura sorte, porque isso dependeria dos danos em seu avião. É preciso ter sobrado o suficiente para você controlar a aeronave. Menos de 1 minuto após a colisão, o voo 2 da TWA bate violentamente no solo do Canyon. No DC-7, Bob Shirley e sua equipe lutam para evitar o mesmo destino. Vamos, vire, vire! Esse avião está se inclinando rapidamente para a esquerda e sem controle. Agora, Parshall compreende a mecânica de como os 2 aviões colidiram. Mas ele ainda não sabe por que eles cruzaram suas trajetórias de voo. Eles deveriam estar voando por rotas diferentes em altitudes diferentes. Eles não deveriam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Droga! O que ele está fazendo ali? Agora Parshall precisa saber como aquilo aconteceu. Hoje, os únicos 3 corpos encontrados no avião da United Airlines foram trazidos por helicóptero. Aqui, o pessoal do Exército e da empresa aérea falam sobre futuras operações. Enquanto o anúncio sombrio é feito, na segunda-feira seguinte, um único serviço fúnebre em 3 religiões é planejado em Flagstaff, Arizona.
identificadas dos dois aviões. Este acidente no Grand Canyon surpreendeu a todos e chocou o país. Só fico imaginando se Parshall tinha consciência de que este era provavelmente o inquérito mais importante em que ele esteve envolvido e que as consequências de dar errado sob quaisquer aspectos poderiam ter enormes ramificações negativas para a indústria da aviação ainda incipiente. Os investigadores continuam subindo em meio aos destroços dos aviões que colidiram sobre o Grand Canyon. Jack Parshall revê os planos de voo do avião. Então ambos começam o dia em Los Angeles. Voo 718 da United, taxiar para se posicionar e aguardar. O 718 foi liberado para a rota aérea Verde 5, saído de Los Angeles, direto para a junção de Palm Springs, Needles, e depois para a linha do deserto pintado aqui, a 21 mil pés. O TWA foi liberado para a rota aérea Amber 5, rota aérea Verde 2 para Daggett, cruzando a linha do deserto pintado a 19 mil pés. Nenhum deles deveria ter estado sobre o Canyon. Está claro que ambos os aviões se desviaram de seu plano de voo original, mas Parshall sabe que isso não é incomum. O que você encontraria seria pilotos arquivando seus planos de voo ao longo da rota. E uma vez que já estivessem em pleno ar, mais ou menos fora da zona pesadamente congestionada de um aeroporto, iriam se direcionar e fazer o que realmente queriam fazer. Ir para aqui, para ali ou direto para algum outro lugar. Sem um gravador de voz da cabine do piloto para ajudá-los, os investigadores se voltam para as gravações dos controladores e transcrições de rádio. Chamadas de rádio entre os pilotos e seus controladores da empresa podem conter pistas sobre as rotas que os dois aviões realmente tomaram naquele dia. United 718, estamos no cruzamento de Palm Springs. United 718. Estamos a 9 Needles, 958, 21 mil pés, céu limpo. Este é o último que eles relataram. Curso direto para Durango. Estima-se cruzar a linha de deserto pintado em 10h31. 10h31. Tinham 33 minutos para chegar lá. Por que não conseguiram? Para responder a essa pergunta, Parshall precisa conhecer mais sobre os movimentos do outro avião, agora no fundo do Grand Canyon. Vamos recomeçar com o TWA. TWA-2, liberado para decolagem na pista 25 direita. Entendido. Liberado para decolagem na 25 direita. O voo 2 da TWA decolou 3 minutos antes do voo da United em uma direção diferente. Ele deveria voar para nordeste em direção ao seu primeiro checkpoint, Daggett. TWA-2 em rota para Kansas, passando Daggett a 19 mil. Entendido, TWA-2, 9 mil em Daggett. O piloto da TWA era Jack Gandy. Com 15 mil horas como comandante, ele era quase tão experiente quanto Bob Shirley da United. Gandy conhecia bem esse espaço aéreo. Ele já tinha feito esta rota quase 200 vezes. Bom dia, controle TWA. Aqui é TWA-2. Temos um pouco de mau tempo aqui e queremos ficar acima dele. Seja um cara legal e peça para Salt Lake para nos liberar para 21 mil. Entendido, TWA-2. Solicitando liberação para 21 mil pés. O TWA pediu para ir a 21 mil. Salt Lake, vocês o liberam? Não. Pedido negado devido a tráfego conflitante. Incapaz de aprovar 2 mil para o TWA-2 devido ao tráfego. Negativo para 21 mil. O United 718 está lá. O comandante Gandy quer evitar as nuvens em seu caminho e em 1956 ele tem outro jeito de conseguir isso. Vamos simplesmente ficar no topo dessa coisa. Ele usa as regras de voo visual ou VFR. Entendido. Comunique a Salt Lake que vou para VFR 1000 acima. Salt Lake, TWA-2 solicitando 1000 acima. Manter pelo menos 1000 acima. Avisar TWA-2 que o seu tráfego é o United 718, direção Durango. A tripulação do TWA foi liberada para voar a 1000 pés acima das nuvens, mas advertida a ficar de olho no United 718.
Eles costumavam ter um procedimento para operar a 1000 pés acima. Isso significava que você ficava 1000 pés distante das nuvens. Você ficaria liberado, mas deveria ficar em VFR e de olho devido ao tráfego. Então, Daggett pediu 1000 acima. Muito bem. E onde foi que isso o levou? Seu próximo relatório é de Mojave, às 9h59. TWA-2 passando o Lago Mojave a 1000 acima em 21.000. Estima-se chegar a Deserto Pintado em 10h31. Meia hora depois de solicitar 1000 acima, Gandhi reporta sua altitude real. 21.000 pés. Agora os dois estão lá. Eles poderiam voar a qualquer altitude que quisessem, desde que com 1000 pés de separação daquelas nuvens. Portanto, eles ficaram a 1000 acima e então selecionaram para voar a 21.000 pés. Agora os investigadores compreendem como o voo da TWA acabou na mesma altitude do 718 da United. Quanto ao porquê de ambos os aviões terem se desviado ao mesmo tempo de suas rotas... Droga! O que ele está fazendo ali? Vire, vire, vire! A resposta é o próprio local do acidente. Uma maravilha da natureza. Vamos dar uma olhada? Sim, comandante. Era comum fazer algumas voltas sobre o Grand Canyon para mostrá-lo aos passageiros. Ou seja, isso acontecia em todos os voos, porque o Grand Canyon é um lugar espetacular. Um lugar maravilhoso para ser visto de cima para baixo. O Grand Canyon, por exemplo, é uma das 7 maravilhas do mundo. Um sightseeing. O fato de se poder mostrar aquilo aos passageiros era algo que realmente motivava a tripulação sênior do avião. Eu posso mostrar a vocês algo que ninguém mais pode lhes mostrar. Posso impressioná-los com coisas que vocês, como seres humanos comuns e que não voam, nunca veriam. Mantenham seus olhos bem abertos e terão uma vista espetacular. Não importa de onde estejam sentados. E nós aqui, Bob, como estamos? Nuvens de tempestade a 8 quilômetros ao sul. Estamos livres delas. Certo. Temos algum espaço? Você estava livre, se quisesse, para se desviar um pouco mais e fazer um sightseeing. Isso não era perigoso. Não havia nada de perigoso nisso. Droga! Mas em 30 de junho de 1956, isso se revelou fatal. Meu Deus! Jack Marshall precisa descobrir como essa prática comum matou 128 pessoas. Desde o início da aviação, tínhamos o conceito de ver e evitar ou ver e ser visto. A responsabilidade pela separação das aeronaves ainda era responsabilidade do piloto. Marshall sabe que o United atingiu o TWA no lado direito, vindo de trás. Um dos pilotos falhou no ver e evitar. Marshall precisa descobrir qual deles. O que ele está fazendo ali? A resposta vai levar a mudanças profundas nas normas que regem a aviação comercial. Muito bem. O que o comandante Shirley podia ver? Usando o modelo de escala da cabine do piloto do DC-7 com velocidades estimadas para os dois aviões, Marshall tenta calcular a distância na qual os pilotos da United poderiam ter visto pela primeira vez o Constellation. Quais eram os campos de visão dos membros da tripulação de cada um dos aviões? Eles conseguiam ver um ao outro? Eles tentaram evitar um ao outro? Se terminaram assim, vamos voltar alguns minutos. Esse é o tipo de coisa que tenho certeza que o investigador responsável se perguntaria e reuniria sua equipe para tentar chegar a uma conclusão baseado nas evidências. Preciso de você ali adiante. Os investigadores começam a suspeitar que pode haver problemas sérios com toda essa ideia de ver e evitar. Muito bem, continue se afastando. Continue. Deixa eu contar uma das verdades nuas e cruas da aviação comercial desde a década de 50 até hoje. Sempre nos pautamos pelo ver e evitar, mas na maioria dos casos não se pode ver nem mesmo evitar. E isso porque as janelas são muito pequenas. Muito bem, continue se afastando. Um pouco mais. Continue. Pare. Volte meio passo. Bem aí. Foi onde o Shirley viu o Constellation pela primeira vez. Como o DC-7 estava atrás do Constellation, a responsabilidade de evitá-lo era do comandante Shirley. Meu Deus! Vire, vire, vire! Vamos lá, Benzinho, vire, vire!
Paschal quer descobrir se ele teve tempo suficiente para isso. Existem regras básicas que dizem o seguinte: se você está com um problema prestes a acontecer, a aeronave que está ultrapassando dará espaço à aeronave à frente. Os 6 pilotos nos 2 aviões estavam preocupados com o trabalho absorvente de fazer voar sua aeronave. Em um avião de pistão, você tinha os manetes, tinha hélice, RPM. Você precisava ajustar as suas RPM. Os motores parecem bons, Sr. Fiore. Como estão as temps? Mantendo-se estáveis, comandante. Tudo em ordem. Há, de fato, muito mais coisas envolvidas em se pilotar um avião de pistão. Seriam uns 85 quilômetros. O teste de Paschal mostra que, em tese, o Constellation teria estado visível para a tripulação do DC-7 quando estava a cerca de 85 quilômetros, ou 53 milhas de distância. Os números sugerem que o comandante Shirley teria 2 minutos completos para evitar uma colisão, tempo suficiente para alterar o curso com segurança. Droga! Meu Deus! Vamos, Benzinho, vire, vire! Paschal precisa saber por que isso não aconteceu. A resposta se torna clara quando ele ouve novamente as gravações de rádio. Bom dia, controle TWA. Aqui é TWA2. Temos um pouco de mau tempo aqui. Queremos ficar acima dele. Seja um cara legal e peça a Salt Lake para nos liberar para 21 mil. Em 30 de junho, o céu sobre o Arizona não estava claro. Pessoal, temos um tempo meio feio pela frente, que pode provocar alguma instabilidade. Nada para nos preocuparmos. E nós, como estamos, Bob? Nuvens de tempestade a 8 quilômetros ao sul. Estamos livres delas. Entendido. Temos algum espaço? Eles estavam voando, odeio dizer isso, completamente despreocupados. É o que costumamos dizer quando achamos que está tudo muito satisfatório. Quando ele acrescenta o fator nuvens à situação, Paschal chega a uma conclusão assombrosa. A tripulação do voo 718 teve apenas alguns segundos para reconhecer e evitar o avião à sua frente. Boom. A colisão era inevitável. Você tem segundos para responder, identificar, desenvolver ou encontrar uma manobra evasiva e executá-la para que a aeronave responda a qualquer operação de controle que você acione. Não havia qualquer indicação na mente de qualquer um dos pilotos, em qualquer uma daquelas 2 cabines, de que eles pudessem estar próximos de alguma coisa de uma forma perigosa. Até que eles contornam uma nuvem e, de repente, a tripulação do DC-7 viu o Constellation bem à frente. E tenho certeza de que a tripulação do Constellation, até o momento de sua morte, não teve ideia do que os teria atingido. Quando Jack Paschal se senta para relatar suas descobertas, ele enfrenta intensa pressão. A reputação de uma indústria depende do que ele tem a dizer. Nós realmente estávamos lá para tentar evitar o próximo acidente, a reincidência de circunstâncias semelhantes que haviam provocado um acidente. Mas certamente com um elevado número de mortes, pois 128 pessoas morreram naquele dia, e com 2 aviões de 2 das grandes empresas aéreas dos Estados Unidos tendo se chocado, havia uma demanda para se descobrir quem era o culpado. A conclusão óbvia é que os pilotos foram os culpados. Negativo para 21 mil. O United 718 está lá. Muita gente quer colocar a culpa no comandante do TWA, Jack Gundy. Entendido. Comunique a Salt Lake que vou para VFR e 1000 acima. Foi a decisão de Gundy de mudar de altitude que colocou seu avião no caminho do United 718. Mas uma interpretação estrita das regras coloca a culpa no comandante da United, Bob Shirley. Droga! O que ele está fazendo ali? Em uma análise perfeitamente estéril, a aeronave que está ultrapassando a outra aeronave tem a responsabilidade legal de evitar o avião que ela estiver ultrapassando. Bem aí! Entretanto, os cálculos de Paschal mostram que não havia como o comandante Shirley evitar a colisão. Não seria justo dizer que essas 2 tripulações não estivessem seguindo as regras e fazendo tudo da maneira como entendiam que deveria ser feito. 21 mil pés. Agora os 2 estão lá. Mas essa era a maneira como a sociedade, em termos de aviação, achava que fosse a coisa certa a se fazer naquela época. Há um último possível culpado.
O controlador de tráfego aéreo, que contou ao TWA a respeito do voo da United, mas não advertiu a tripulação do DC-7 sobre o Constellation. Manter pelo menos 1000 acima. Avisar TWA2 que o seu tráfego é o United 718. Houve uma tentativa de jogar a culpa em todas as direções, algo muito humano e muito compreensível. O mesmo equívoco foi cometido jogando-se a culpa nos controladores de tráfego aéreo. Com nenhuma cobertura de radar, os controladores de tráfego aéreo não tinham condições de acompanhar os voos visualmente. Era impossível que eles informassem a cada controlador da empresa a localização exata de cada avião no céu. Eu acho que, se tentarmos apontar um culpado, estaremos provavelmente analisando o acidente de forma inadequada. Era claro para Parshall que pessoa alguma deveria ser considerada culpada pela colisão em pleno ar. Aqueles 2 aviões haviam sido colocados próximos um do outro pelas regras e pelos regulamentos. A verdadeira causa do acidente é algo muito maior. Algo que vai ao cerne da aviação nos Estados Unidos. Jack Parshall conclui que a culpa pelos desastres no Grand Canyon não é dos pilotos e nem dos controladores, mas sim de um sistema de controle de tráfego aéreo completamente inadequado. O subtexto naquele relatório teve de ser delicadamente elaborado junto ao Congresso e ao público americano, mas ele é muito claro. E isso não é uma questão de o sistema estar quebrado. Não temos um sistema. Há uma grande falta de sistema de controle de tráfego aéreo. E até que consigamos resolver isso, não seremos capazes de elevar o nível de segurança de separação em qualquer nível que o público esteja obviamente esperando. O acidente no Grand Canyon e o relatório de Jack Parshall levaram a mudanças dramáticas na aviação americana. Como resultado do ocorrido no Grand Canyon, algo novo surgiu. Houve uma nova consciência em relação ao direito, o desejo e o interesse do público pelas viagens aéreas. E aquilo foi impulsionado por uma grande quantidade de projetos bastante inovadores nos sistemas de prevenção de colisões existentes hoje. A principal consequência da colisão no Grand Canyon foi a de hoje, os Estados Unidos terem um sistema de radar por todo o país. Hoje, controladores conseguem acompanhar os movimentos de aviões mesmo nas áreas mais remotas do país. A única maneira de garantir que isso nunca mais aconteça é ter alguém controlando de fato quem quer que esteja lá em cima, para que esse alguém não consiga chegar perto demais do outro e que não possa mudar altitudes sem que seja no momento certo. Não se pode misturar o tráfego, e isso significa cobertura de radares pelo país inteiro. Apesar de todos os avanços, os controladores de tráfego aéreo ainda enfrentam desafios. Há mais aviões no céu voando mais rápido e mais alto do que nunca. – 25 de setembro de 1978, San Diego, Califórnia. Mortes, 144. E embora extremamente raras, as colisões em pleno ar ainda acontecem. 1º de julho de 2002, Uberlingen, Alemanha. Mortes, 71. Em resposta a isso, as autoridades da aviação estão desenvolvendo um sistema que poderá mudar o controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos. O sistema de transporte aéreo da próxima geração, ou Next Gen, irá usar satélites GPS para dar aos pilotos a localização exata do tráfego em torno deles. Até o ano 2020, os pilotos saberão exatamente a que distância estão de todas as demais aeronaves, sem precisar que os controladores de tráfego aéreo lhes digam isso. Espero que a próxima geração de controle de tráfego aéreo olhe para trás para o que aconteceu no Grand Canyon e tente evitar que uma tragédia como aquela se repita no futuro. Com a era das românticas viagens aéreas se desvanecendo através da história, as lições aprendidas com o desastre no Grand Canyon permanecem. Voar pode sempre se tornar mais seguro. Sempre que estudo um acidente mais antigo, me lembro do que foi dito por George Santayana em 1917. Um filósofo americano que disse algo maravilhoso. Aquele que não consegue se lembrar do passado está condenado a repeti-lo.
Versão Marshmallow São Paulo.